Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula para o oitavo ano vai ser sobre conteúdo de notação científica. Um conteúdo aí muito importante que você tem que aprender para quando no ensino médio você for ver física, química, essas matérias aí, muitos números vão vir expressos em notação científica. Então é importante que você comece desde já a aprender como é que se escreve números grandes ou pequenos em notação científica. Então vamos lá. Então, o conteúdo da aula Notação Científica, né? Meu nome é Luan Felipe, sou professor da Rede Pública do Estado do Acre e vamos começar aqui. Primeiramente, vamos entender o que é notação científica, né? Notação científica é uma forma muito conveniente, em especial para os cientistas, de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Por que que essa padronização foi feita, né? Porque, veja bem, já imaginou você ter que escrever no seu caderno um número que tenha, ao final, uma sequência de 20 zeros, 30 zeros, né? Então, é bastante conveniente nós termos que escrever esse número. Da mesma forma que é muito inconveniente também de falar, de expressar esses números. Então, visando uma padronização e uma forma simplificada de escrever esses números, os cientistas criaram a notação científica, que é uma forma que, em qualquer lugar do mundo, né, você pode ler ou falar esses números escritos em notação científica. Então, a escrita em notação científica nos permite eliminar zeros à esquerda ou à direita dos algarismos significativos, ou seja, ao invés de eu ficar escrevendo aquele monte de zero após a vírgula ou antes da vírgula, eu posso escrever isso em forma de notação científica, que é o que você vai ver já já, né? E a utilidade, né, para medições muito grandes ou muito pequenas também, né? Principalmente no estudo de astronomia e também no estudo de moléculas. Aí nesse tempo aí de pandemia, né, se você for pesquisar aí sobre o vírus da Covid, o corona, você vai ver que ele vai trabalhar contigo ali o diâmetro do vírus, ele vai dizer em notação científica, né, para não precisar escrever um número muito pequeno com muitos zeros. E também quando falamos em astronomia, nós falamos também em números muito grandes, distância entre planetas, massa de planetas, distância entre as estrelas. Então, ao invés de escrever esses números colocando muitos zeros, a gente faz uso da notação científica. Então vamos lá. Então vamos aqui dar uns exemplos de como a gente vai aplicar a notação científica, né? De como ela vai vir apresentada para você. A massa de um elétron é da ordem de cerca, né, de 0, e aí você tem essa sequência de zeros aí, né, 30 zeros, 910, 938 e 22 quilogramas, ou seja, essa massa aproximada aí de um elétron. Caso você não saiba o que seja um elétron, é uma partícula subatômica, né, presente no átomo. O conteúdo que você verá ano que vem no nono ano. Então, ó, ao invés de escrever esse número aí extremamente pequeno, né, próximo de zero, a gente pode escrever ele em notação científica. E veja como está escrito, ó, 9,109382 multiplicado pela potência de 10 elevado a menos 31. Outro exemplo, né? Aí tem o exemplozinho aí de um átomo, né? E os elétrons, né, circundando ali o núcleo atômico. Continuando. A circunferência da Terra, né, o comprimento da circunferência do Equador é da ordem de aproximadamente 40 milhões de metros. Um número muito grande também, que ao invés de eu escrever 40 milhões, né, seguido de 6 zeros ali, eu posso escrever também notação científica, 4 multiplicado por 10 elevado a 7 metros. Qualquer artigo científico, qualquer cientista que você for assistir que vai falar sobre a circunferência da Terra, muito provavelmente ele vai escrever ou vai falar 4 multiplicado por 10 elevado a 7, porque é uma forma mais precisa de eu escrever esse número e também eu tenho mais precisão da ordem de grandeza, né, da grandeza vinculada à circunferência, do comprimento da circunferência da Terra. Mais um outro exemplo aí, ó, a massa da Terra é de cerca de, esse número aí que é até complicado de falar, né? Imagine de escrever ele. Então, ao invés de eu representar esse número aí, ó, que você pode observar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 zeros, 20 zeros ali, né? Depois do 6, nós temos 20 zeros. Então, ao invés de escrever esse número, ou de tentar falar ele, eu posso expressar ele em notação científica, que fica bem mais simples. Né? Se eu for representar ele em notação científica, ficaria 5,9736 multiplicado por 10 elevado a 24.
Se você estiver prestando atenção, você já reparou que quando a gente trabalha com números grandes, ou seja, para nós aqui números grandes vão ser números maiores do que 1, parece que o expoente, né, da base 10 sempre é positivo. E quando a gente trabalha com números pequenos, que para nós vão ser números entre 0 e 1, você observa que o expoente, que é aquele camarada que fica ali em cima do 10, né, o 10 é a base, o expoente fica em cima, ele é negativo. Então isso vai ser importante. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, quando estivermos trabalhando com números grandes, que expressam quantidades grandes, o expoente da base 10 vai ter que ser um inteiro positivo. Quando nós estivermos trabalhando com quantidades pequenas, o expoente da base 10 terá que ser um inteiro negativo. O expoente sempre vai ter que ser inteiro, ok? Então, prosseguindo aqui, ó, notação científica em outros tempos, né? Bora falar aí como é que surgiu a ideia de criar notação científica. A primeira tentativa conhecida de representar números demasiadamente extensos, né, tanto pequenos ou muito grandes, foi empreendida pelo matemático e filósofo grego Arquimedes e descrita em sua obra O Contador de Areia, no século III a.C. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo. Olha que ideia maluca, né? Mas ele conseguiu estimar aí. Aí é a primeira coisa que você tem que observar. Imagine, se eu for preencher o universo com grãos de areia, será que eu vou estar trabalhando com um número muito grande ou um número muito pequeno, né? Então, com certeza, um número muito grande. E ele estimou, né, que a quantidade de grãos de areia que a gente precisaria para preencher o universo seria da ordem de 10 elevado a 63. Ou seja, se nós fôssemos escrever esse número, você ia escrever 1 e depois colocar 63 zeros. Né? Imagine aí o trabalho que ia dar. E até de falar esse número, né, na sua forma extensa é complicado. Então, é muito conveniente eu falar a quantidade de grãos de areia que o Arquimedes estimou para preencher o universo é de 10 elevado a 63. Você tem uma ideia aí de que é um número muito grande, né? Tá, a gente falou até agora o que é notação científica, eu falei para vocês algumas grandezas que estão expressas em notação científica, mas tá, e como é que eu faço então para pegar um número e escrever ele em notação científica? Então vamos lá. Gente, essa definição aqui é importante. Eu vou ler para vocês e vou explicar o que ela está dizendo. A forma de uma notação científica é x multiplicado por 10 elevado a n, onde o x ele vai ser qualquer número real que esteja compreendido, agora preste atenção, entre 1 e 10. Ele pode ser maior ou igual que 1, mas ele tem que ser menor do que 10, certo? Então, ó, esse númerozinho x aí, para você ter certeza que o seu número está em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10, maior ou igual que 1 e menor do que 10. Certo? E o n tem que ser um expoente inteiro, certo? Aí ele pode ser negativo ou positivo, dependendo do contexto do número que você está convertendo. Então, para transformar um número grande qualquer em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a esquerda, até o primeiro algarismo. Desta forma, vamos pegar esse número aí, ó, 245 bilhões. Né? Eu quero escrever esse número em notação científica. Observe onde está a vírgula, está lá no final, né? O número inteiro. O que eu vou fazer? Primeiro, para eu colocar esse número em notação científica, eu tenho que colocar ele naquela fórmula ali, x multiplicado por 10 elevado a n. Então, o que eu faço com a vírgula? Quando eu for converter números muito grandes para notação científica, eu sempre vou andar com a vírgula, eu sempre vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vamos lá. Eu sempre vou deslocar a vírgula até o primeiro algarismo do número. Ou seja, eu vou pegar a minha vírgula e vou deslocar ela até entre 2 e 4. Professor, sempre vai ser assim quando for um número grande? Sim, eu sempre vou deslocar a vírgula até o início do primeiro algarismo. Perdão, até uma casa após o primeiro algarismo, né, do número. Então, no caso, eu vou deixar a vírgula entre 2 e 4. E daí, por que eu vou deixar entre 2 e 4? Porque na hora que eu colocar a vírgula entre 2 e 4, o meu 245 bilhões parece, né, entre aspas, que ele virou 2,45. Opa, 2,45 é um número entre 1 e 10. Então ele me serve para fazer o papel do x lá em cima. Agora, eu só tenho que saber quem é o expoente da base 10. Para eu saber quanto que é o expoente, eu vou contar
quantas casas a minha vírgula andou. Então vamos lá, ó. Ela andou 9 zeros, né? Se você contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois ela andou mais 2 casas, o 5 e o 4. E parou antes do 2, no sentido da direita para a esquerda. Então, ao todo, foram avançadas 11 casas para a esquerda. Então, esse 11 vai ser o expoente da base 10. Então, 245 bilhões em notação científica seria 2,45, né? Ali está 2, mas seria 2,45 multiplicado por 10 elevado a 11. Volta para mim aqui. Então, uma forma que eu tenho de... Eu vou apresentar para vocês uma outra forma também que a gente tem de como converter números muito grandes para notação científica. Agora, me acompanhe aqui e preste bem atenção. Bora imaginar o número 236 milhões. Se você for escrever esse número normal, vai ser 236, seguido de 6 zeros. Você também pode fazer assim. Primeiro, o número que vai multiplicar pela potência de base 10 vai ser 2,36, né? Porque 236 milhões, se eu escrever como 2,36, esse número está entre 1 e 10 e ele me serve de acordo com a definição. Eu não posso me distanciar da definição de notação científica. Ok, 2,36. Eu transformei 236 milhões em 2,36. Mas tome cuidado. Eu tenho que colocar uma potência de base 10 para não alterar o número. Então, o que eu faço aqui? Eu conto quantos algarismos ele tem. 236 milhões vai ter 9 algarismos. Então, o expoente da base 10 vai ser uma unidade a menos, ou seja, 8. Então, nesse meu exemplo aqui, seria 2,36 multiplicado por 10 elevado a 8, a notação científica que expressa aí o número 236 milhões. Faz esse mesmo exemplo para o que eu dei no slide e você verá que ele funciona também. Uma outra dica aí para você, é um macete aí alternativo. Então, continuando aqui ó, no slide, agora bora converter números muito pequenos, ou seja, aqueles números que estão entre 0 e 1. No exemplo anterior, eu converti um número grande, então o expoente vai ser positivo. Aqui eu vou converter um número entre 0 e 1, então o expoente ele vai ser negativo. Não se esqueça disso. Então, ó, tem esse número aí, 0,00000000586. Eu quero converter esse número para notação científica. Gente, aqui é a mesma ideia. Agora, nesse caso, eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Quando o número for grande, eu ando para a esquerda. Quando for pequeno, eu ando para a direita. Gente, eu sempre vou andar com a minha vírgula até após o primeiro algarismo não nulo, certo? Então, essa minha vírgula aí, ela vai se deslocar até depois do 5, ok? Então, eu simplesmente vou pegar minha vírgula e vou colocar ela depois do 5, porque aí vira 5,86. Opa, 5,86 é um número entre 1 e 10, então me interessa para colocar em notação científica. Depois disso, eu conto quantas casas eu andei. Eu avancei 8 casas decimais. Então, no caso, o expoente vai ser menos 8, porque nós estamos trabalhando com números pequenos. Então, a notação científica ficaria 5,86 multiplicado por 10 elevado a menos 8. Então, voltando para cá, uma outra forma também que você poderia fazer essa questão era contando quantos zeros tem após a vírgula e acrescentando um valor. Se você voltar, vamos voltar aqui para o slide, ó. Voltando aqui para o slide, após a vírgula, você observa que nós temos 7 zeros, certo? Então, o expoente, vendo ele positivamente, primeiro, eu vou acrescentar uma unidade no expoente. Né? 7 mais 1, 8. Então, o expoente vai ser 8? Não, vai ser menos 8, porque nós estamos convertendo um número pequeno para notação científica. Então, esse número aí, escrito em notação científica, seria 5,86 multiplicado por 10 elevado a menos 8. Então, ó, só recapitulando, potência de base 10, positiva para número grande, ou seja, o expoente vai ser positivo para número grande e vai ser negativo para número pequeno. Primeiro exemplo, o expoente ficou positivo, no segundo exemplo, o expoente ficou negativo. Né? Então, alguns exemplos aí, ó, 200.
2 multiplicado por 100, né? 2 vezes 10 ao quadrado, notação científica. 200 maior do que 1, para nós vai ser número grande, expoente positivo. A mesma coisa para 5 milhões e 300 mil, 5,3 multiplicado por 10 elevado a 6. 0,000024, né? 2,4 multiplicado por 10 elevado a menos 7. Repare que após a vírgula nós temos 6 zeros. Juntando uma unidade, né, fica 7, mas o expoente fica negativo porque nós estamos com o número entre 0 e 1. Só um exemplozinho para fechar aqui, ó. O número 17.400. Veja, a gente poderia colocar ele como 174 multiplicado por 10 ao quadrado, ou 17,4 multiplicado por 10 ao cubo, ou 1,74 multiplicado por 10 elevado a 4. Pergunto para vocês, as três formas estão em notação científica? Se você prestou atenção na aula, com certeza somente uma está em notação científica, que seria a terceira. Por quê? O número que multiplica a potência de base 10 está entre 1 e 10. Né? Então, como já falei, somente o terceiro exemplo está em notação científica. Um outro exemplo aqui, ó, 0,00478. Qual das três formas está em notação científica? A terceira também. Por quê? Porque o número que multiplica a potência é um número entre 1 e 10. Então, né, hoje nossa aula a gente estudou sobre notação científica, esse conteúdo é muito importante que você vai ver no oitavo, vai ver no nono e com certeza vai precisar muito dele no ensino fundamental. Vai lá na plataforma da secretaria, resolva exercício, que essa é a melhor forma de aprender matemática. Até mais e se cuidem.